Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InfoCast, o podcast do InfoJobs que fala sobre carreira. O InfoJobs ele é o maior site de empregos do Brasil, contando com mais de 500 mil oportunidades, e você pode se cadastrar gratuitamente. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre trainee, e para falar comigo sobre esse assunto, nós trouxemos o Luiz, né, que ele é CEO do Seja Trainee. Luiz, muito obrigada por aceitar esse convite. É um prazer ter você aqui e eu gostaria que você se apresentasse, por favor, pro pessoal. Muito obrigado, Cassiane. Muito obrigado a toda a equipe do InfoJobs. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz, eu sou fundador CEO da Seja Trainee, uma empresa que tem a missão de popularizar os trainees no Brasil. A gente traz conteúdos e informações sobre todas as oportunidades desse mercado. Obrigado pela presença, participação aqui. Perfeito, Luiz. Bom, e para começar, eu queria saber o que é ser trainee, né? E o que são as vagas e programas de trainee. Muito bem. O trainee surgiu com a proposta de um desenvolvimento de um futuro líder dentro das grandes empresas. A preparação para o futuro líder. Então, normalmente, as pessoas aí do último ano da faculdade até 2 ou 3 anos de formado, eles têm uma espécie de programa de desenvolvimento, um tipo de exposição a projetos estratégicos dentro da empresa e até mesmo rotação em diferentes áreas, para ter uma visão mais do todo da empresa e, ao mesmo tempo, estar mais preparado para enfrentar os desafios que a empresa possui. Então, normalmente, o trainee ele é um tipo de programa de desenvolvimento de um futuro cargo de liderança dentro da empresa. E ele existe, normalmente, para encontrar talentos potenciais que estejam mais aderentes com o perfil que a empresa procura para enfrentar os desafios no mercado. Ah, entendi. Então, o trainee ele passa por várias áreas ali dentro da empresa, é isso? Normalmente, você tem diferentes formatos de desenvolvimento. Você pode ter um Uhum. formato de desenvolvimento mais corporativo, você pode ter um programa mais técnico ou industrial. Hum. Depende do que a empresa possui como necessidade de desenvolvimento dentro da organização, ela monta o programa trainee em cima dessas Ah, necessidades. entendi. Então, são vários tipos de programa trainee, né? Perfeito, Ah, exatamente. entendi. Vários tipos de programas trainees de acordo com o segmento, com a área, né? O tipo de formação numa indústria é diferente de uma formação no corporativo. Hum. E uma empresa, ela pode ter os 2 ou 3 formatos de programas, né? Por exemplo, uma Alpargatas, ela tem um programa corporativo e um programa industrial, e já uma Ambev, ela chega a ter 3 formatos de programa trainee, já teve programa específico para a área de tecnologia também. Entendi. Então, o cargo trainee, ele contempla todas as áreas profissionais. Exatamente, porque a empresa ela não olha somente o tipo de área desejada. Né? Às vezes a Uhum. gente se forma, vai buscar um estágio, a gente quer estágio na área de marketing, estágio em finanças, estágio Uhum, em isso. RH, a gente procura às vezes áreas específicas. E no programa trainee, a empresa está procurando, buscando uma identificação com o segmento da empresa, com o tipo de formação que ela propõe. E muitas Hum, empresas às vezes não têm nem a área definida logo de cara. Algumas entendi, podem ter a sua área definida, você vai ter lá o conhecimento de todas as sub-áreas dentro do marketing. Isso entendi. pode ter um formato desse tipo. Outras empresas vão falar, não, você vai conhecer tudo sobre o negócio varejo, sobre o negócio atacado. Então você tem muitas vezes essas rotações para você ter uma visão mais geral da empresa e poder resolver, atuar nos problemas que a empresa enfrenta no seu dia a dia. Olha, que legal. Então, acho que uma das principais diferenças, assim, de estágio e trainee é isso, né? Que estágio é uma coisa mais específica e trainee não. É mais rotativo, mais geralzão ali que você aprende um pouquinho de cada coisa. Lógico que tem, como a gente falou, os programas, né? Mas você entende um pouquinho de cada coisa ali. É Eu isso. posso falar de 4 diferenças principais, tá? Certo. Primeiro, normalmente o estágio ele tem uma carga de 6 horas, Isso. enquanto que no trainee você já entra como CLT numa carga de 8 horas. O Hum. estágio, muitas vezes, ele é regional. Então, a Uhum. empresa procura o estágio para aquela unidade em São Paulo, Curitiba, Rio, enquanto que o trainee, muitas vezes, ele pede mobilidade nacional, porque você viaja para conhecer diferentes unidades da empresa, diferentes fábricas, por isso a questão de você já estar formado. Enquanto o Hum. estágio é durante a faculdade, no trainee você já está formado porque você fica apto a poder conhecer, enfim, né, participar de diferentes momentos aí para ter uma visão mais generalista da empresa. E eu Entendi. acho que principalmente a participação de projetos estratégicos. Quando você está no estágio, você entra muito na função da área. E Uhum. quando você está no trainee, você entra em projetos estratégicos que são multi-áreas. É muito diferente. Daí, lógico, com o acompanhamento, a orientação de grandes líderes da empresa. Olha, que legal. Então,
Tem algum programa de trainee para quem terminou o ensino médio ou é só quem é graduado? Como que funciona essa parte? No mercado, você pode às vezes até escutar, por exemplo, trainee farmacêutico, trainee operador, mas essa é uma proposta, muitas vezes, que eu não divulgo dentro do meu canal da Seja Trainee. O que Uhum. eu trago como programa trainee, efetivamente, são para as pessoas do último ano da faculdade até 2 ou 3 anos de formados, que Hum, são bolsas, que são remunerações que vão variar de 5 a 10 mil reais em média, comparado, às vezes, esses operador trainee, farmacêutico trainee, às vezes enfermeiro trainee, que vão ser vagas para quem está no ensino médio ou bem no início da faculdade, com uma proposta salarial muito diferente. entendi. Então, eu queria saber quais são os principais requisitos e qualificações para a gente se candidatar a uma vaga trainee. Uma delas é a formação, né, na Perfeito. faculdade, e o que mais você Então, indicaria? o primeiro critério, o principal critério é o ano de formação, tá? Uhum, Então, você ter do último ano da faculdade até 3 anos de formado é o período que você consegue ser elegível à maioria dos programas de trainees. certo. Normalmente são cursos de bacharelado, pode ser um curso EAD também, Uhum. licenciatura ou mesmo tecnólogo. Nessa Hum, ordem, tá? Tecnólogos você tem menos oportunidades de trainees comparado a um bacharelado e licenciatura. certo. E normalmente as empresas pedem uma mobilidade geográfica para que você possa não somente ter no formato híbrido de trabalho, né? Do Uhum. tipo, você possa ir à empresa, às vezes ficar de casa, mas ter essa possibilidade de visitar diferentes unidades, de viajar para conhecer plantas, fábricas e por aí vai. Que legal. Então é bom ter essa flexibilidade também, né? Com certeza. São Entendi, pouquíssimos os programas que são totalmente home office, programas de trainees, quando a gente fala. entendi. Não, muito legal. E como o cargo de trainee pode ser um diferencial na carreira de um estudante ou recém-formado? Primeiro que você tem uma formação diferenciada, né, Uhum, dentro da empresa. Quando você entra no programa trainee, você está entrando pela porta da frente da empresa. Você tem acesso a muitos contatos ali, de gerentes de áreas, pessoas de diferentes expertises, e você assume um projeto que é acompanhado por um alto cargo de liderança, normalmente. Então, quando entendi. você fala de programa trainee, ele traz uma visibilidade muito grande para a carreira, porque você tem um desenvolvimento mais acelerado. Uhum. Imagina que eu te trago formações, né, comportamentais ou técnicas, te trago projetos estratégicos, acompanhamento de liderança. Então, obviamente, o seu desenvolvimento ele acontece de maneira mais acelerada dentro da empresa. Certo. Não, muito legal isso. E eu queria saber também se tem um tempo. É um contrato? Como que funciona essa É parte? diferente dos estágios, né? Enquanto no Uhum, estágio normalmente você tem 1 ou 2 anos de estágio e esse contrato encerra, termina, isso. no trainee você já é contratado como CLT. E a proposta não é que você encerre o contrato, são pouquíssimos os programas que falam assim, esse programa tem 12 meses, 24 meses, encerrou, acabou. Não, porque a empresa investiu muito em você. E Uhum. a proposta dos trainees é que você seja promovido, Sim, que inclusive. você fique lá, né? Alguns você entra. Na maioria dos trainees, você entra equivalente a um cargo de analista pleno. Então você já pula a fase de analista júnior, por isso essa faixa de 5 a 10 mil de remuneração. Uhum. E ao final, você se torna um analista sênior ou até mesmo um coordenador. Então você Nossa, que assume esse legal. papel. Algumas vezes a gente vê pessoas de 24, 25 anos já assumindo equipes de trabalho. E é preparado justamente para Pra assumir essas isso. Uhum. equipes. Nossa, que legal. E pra se candidatar, precisa ter alguma experiência? Como que funciona essa parte? Isso que é muito legal dos programas de trainees, porque eles não pedem uma experiência prévia profissional. Olha que Eles legal. não pedem uma experiência numa determinada área. É muito comum, às vezes, as pessoas perguntarem se no trainee de banco, por exemplo, Uhum. exige CPA 10 ou CPA 20. E se eu tenho Sim. diferencial por ter essa formação. E não tem nada a ver isso. Inclusive, é mais comum uma pessoa não ter experiência numa área desejada e conseguir entrar nessa área. Então, às vezes, a Nossa. pessoa fez um curso, por exemplo, de engenharia de alimentos e quer ir para o marketing. A empresa fez arquitetura, mas não quer atuar como arquitetura, ou fez direito e não quer atuar dentro de escritórios advocatícios. Então, normalmente, os programas de trainees, eles não olham para a parte de experiência, mas eles vão olhar muito para as motivações de carreira. Muito para o que Hum. você se motiva, olha muito para a história de vida, para perfil pessoal e comportamental. Nossa, que legal. Então é realmente uma chance ali de você se desenvolver, né, dentro da empresa e essa questão de eles não necessariamente, 12 meses, acabou, né. Não, É uma formação para que você
põe em prática os seus conhecimentos dentro daquela empresa, né? Isso é muito legal. Exatamente, porque a empresa quer que você fique. Exatamente. Quer que você continue e se torne uma liderança lá dentro. Olha que legal. Não, muito, muito legal e ainda mais porque não precisa de uma experiência prévia, né? Exatamente. E, Luiz, qual que é a melhor época para se candidatar às vagas trainee? Olha, tem os seus prós e contras, tá? Uhum. Todos os meses do ano abrem programas de trainees no mercado. Certo. Existe um período que eu chamo de alta temporada dos programas de trainees, que acontece nos meses de agosto, setembro, outubro e início de novembro. É um período de 100 dias que mais ou menos 100 grandes empresas abrem os seus trainees. Se você considerar no ano, a gente tem 200 empresas, em média, abrindo programas de trainees. Então, você imagina, poxa, no período de 3 meses e pouquinho, eu tenho 100 empresas, metade das empresas abrindo. Uhum. E aí você deve pensar assim, poxa, então eu devo me candidatar somente nesses meses? Não necessariamente. Por quê? Porque você tem as empresas mais clássicas e tradicionais do mercado, como Alpargatas, Coca-Cola FEMSA, Itaú, Ambev, Nestlé, Stone, Santander, Johnson & Johnson, todas abrindo mais ou menos nesse período. Porque normalmente o período de entrada dentro da empresa, ele acontece no mês de janeiro. Então a empresa roda o processo nos meses de agosto, setembro, outubro, dá a notícia de contratação entre novembro e dezembro e a pessoa inicia em janeiro. Isso é o mais comum. Agora, é uma regra para todas as empresas? Não. Você tem empresas que a pessoa está iniciando em outubro, em março, em fevereiro e por aí vai os diferentes meses do ano. E os processos que acontecem de novembro a junho, eles são processos menos concorridos, comparado aos processos de agosto, setembro e outubro. Então, quer enfrentar as grandes empresas, é certo que a concorrência vai ser mais alta. Agora, você quer se tornar um trainee de uma grande empresa, mas às vezes enfrentar concorrências menores, o restante do ano você tem diferentes empresas, às vezes com bem menos concorrência, bem menos inscritos no processo. Então, e falando em concorrência, né? Quais são as dicas que você dá pra gente para se preparar para esse processo seletivo? Porque é bastante gente, né? Uhum. Então, como a gente consegue se destacar e se preparar para esse processo seletivo de trainee? Muito legal. A primeira coisa é tomar consciência que não é uma coisa imediatista, que Uhum. não dá para ir na cara e na coragem. Do mesmo jeito que a gente se prepara para um concurso público, ou às vezes se prepara para entrar na faculdade através de um cursinho, através de um estudo para o Enem, você pode se preparar para os processos seletivos de trainee. Você pode se preparar para um momento seu de carreira em que você define o que faz sentido. Agora, quanto tempo leva para você pensar assim, poxa, eu vou me preparar para o mercado, eu vou me preparar... Então, normalmente os meus alunos, eles levam de 6 a 12 meses entre o início de uma formação até o momento que você aprova e entra num programa trainee. E esse período é um período de amadurecimento. O que faz mais sentido? Será que é só o Itaú que faz sentido para minha carreira? Será que uma empresa como Armac, que tem locação de equipamentos pesados que eu nunca imaginei na vida, será que isso faz sentido? Será que uma empresa como uma rede de varejo, às vezes, que eu nunca ouvi falar, sei lá, Lojas Quero Quero, já abriu o programa trainee, você fala, nossa, não conheço essa oportunidade, não conheço essa empresa, não conheço esse programa. Então é muito comum que as pessoas levem um tempo para amadurecer, para gravar vídeo. Por que eu quero ser trainee no varejo? Por que eu quero ser trainee numa indústria? Por que eu quero ser trainee numa empresa de serviços? Pegar, por exemplo, uma Localiza. Não é normal, às vezes, a pessoa se formar e falar, meu sonho é trabalhar na Localiza. Mas tem programa trainee de forma consistente e, de repente, a pessoa vai conhecer mais essa oportunidade, vai conhecer mais esse caminho, vai ver o que é a proposta de locação de frotas de veículos e vai ver, poxa, ali talvez seja uma área que eu possa atuar de forma estratégica. Então eu chamo que esse momento trainee, a primeira coisa é a pessoa ter consciência de que se ela está ou não está afim de se preparar e se dedicar a esse período. Certo. A segunda é você descobrir exatamente quais são os temas de estudo. Então você imagina, um primeiro tema de estudo é o autoconhecimento. É um processo mais estruturado do autoconhecimento. A gente escuta tanto falar de autoconhecimento para os processos, mas o importante é as pessoas saberem que isso tem que ser voltado ao processo seletivo, feito naquele momento de forma estruturada. Certo. O que é muito comum, às vezes, é a pessoa achar assim, mas eu já tenho autoconhecimento, eu já fiz na empresa júnior, eu fui coach, fiz o autoconhecimento lá na empresa júnior, mas nesse momento é diferente. É como se eu fosse olhar para tudo que eu já fiz até agora e pensar de forma mais estruturada. Tá bom, quais são as minhas motivações de carreira, as culturas de empresa que fazem maior sentido, os meus valores, os valores organizacionais que eu busco, o perfil comportamental que eu tenho,
o que são os meus pontos fortes, o que são os meus pontos de desenvolvimento, o que faz mais sentido, eu quero atuar com sustentabilidade, com inovação, com uma empresa mais empreendedora, com uma empresa mais estruturada e organizada, quero trabalhar com projetos, quero trabalhar de forma mais autônoma, independente, o que faz mais sentido, mais próximo da minha área de formação, mais distante da minha área. Então, todos esses questionamentos, eles podem ser feitos em maior profundidade. E o trainee, ele exige esse amadurecimento, essa profundidade. Não é algo raso, não é algo simples. É algo que você faz de forma mais estruturada. Esse é o primeiro grande passo. E você vai fazer de que forma isso? Conhecendo as empresas também, na prática. Conhecendo as empresas, vendo live, fazendo resumos, fazendo anotações, buscando atividades, exercícios que vão promover e vão melhorar esse autoconhecimento de uma forma estruturada. E depois disso você vai para o segundo ponto, que são os treinamentos para as etapas práticas do processo. Você pode treinar para lógica, você pode treinar para inglês, você pode treinar o seu vídeo apresentação. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade com a câmera, mas Sim. É possível treinar, é possível melhorar para uma dinâmica, para uma entrevista. Então todas essas etapas práticas elas são treináveis. E por fim, um maior conhecimento de mercado. São as notícias daquele mercado que você está prestando o processo. Então, você pegar, por exemplo, Magalu. Magalu já abriu o programa Trainee, exclusivo para pessoas pretas e pardas. Deve ter novas edições aí para 2025, mais à frente. Não sei se vem esse ano, o programa Trainee do Magalu. Mas imagina que as pessoas, quando vão prestar esse processo de trainee, eles têm que estar por dentro das notícias de mercado ao redor do Magalu, ao redor desse mercado, desse segmento. Então, esses 3 pontos, autoconhecimento, fases práticas e um conhecimento maior de mercado, é o que vai cair nos processos de trainee. Por isso eu falo que leva 6 a 12 meses. Então, imagina, para você aprovar numa vaga que você inicia profissionalmente com 5 a 10 mil reais, tem um tempo de 6 a 12 meses de estudo. Então, e hoje as pessoas não têm essa consciência. Elas falam assim, nossa, eu vi um programa, por exemplo, trainee do Itaú em 2023, pagou 8.500. Trainee global da BAT esse ano pagou 10 mil reais, com uma possibilidade de carreira internacional, formação em Londres. Se você pegar programa da Armac, que eu citei de locação de equipamentos pesados, 8 mil reais. Então você tem grandes propostas salariais, mas para isso é necessário essas fases de preparo de etapas que pode levar dentro desse período. Entendi. E você comentou de inglês também. É um pré-requisito? Como que funciona? Ou depende muito do programa? Olha, os programas de vanguarda, quando eu falo programas de vanguarda, são os programas mais famosos, mais conhecidos, abriram mão do inglês. Então hoje você tem, por exemplo, uma empresa como o Grupo Boticário, que abriu mão do inglês, L'Oréal abriu mão do inglês, Itaú e Santander, Coca-Cola, Fenza. Então você tem grandes empresas, processos que abriram mão do requisito inglês. Existe uma demanda normalmente de 4 em cada 10 programas de trainees que vão exigir inglês, intermediário ou avançado. Certo. Programas globais, todos os programas globais que falam de carreira internacional, você tem 5 a 10 programas trainees globais no ano. Eles pedem inglês avançado fluente. Então imagina que uma BMW já abriu o programa trainee, uma Disney já abriu o programa trainee. Você tem agora, como eu falei, a BAT, né, que é a antiga Souza Cruz, tem um programa global super estruturado. Então você tem algumas demandas que aí são para as pessoas que realmente falam que tem essa oportunidade. Mas em geral aqui no Brasil, quando você olha assim, os grandes programas abriram mão desse critério para olhar perfil comportamental, para olhar fit cultural com a empresa, para olhar vídeo apresentação, olhar até mesmo a parte de cases de negócios, como que a pessoa resolve um case, e trazendo uma oportunidade que acaba não eliminando pessoas que não têm essa parte do idioma inglês. Entendi. E você comentou sobre a preparação, né, de 6 a 12 meses e tudo mais. Os programas trainee, eles são mais complexos, as etapas, né? Tem mais etapas do que um processo seletivo comum, digamos assim, né? E aí, eu queria saber o que as pessoas interessadas nessas oportunidades, né, de trainee, elas devem fazer para não perder nenhuma dessas etapas e se sair bem em cada uma delas. Tá. Então, são 5 etapas principais que a gente tem no processo de trainee e é muito semelhante a um programa de estágio também, tá? A questão é que o nível de exigência, o nível de dificuldade, ele aumenta. Eu falo que é como se fosse jogar um campeonato regional e um campeonato nacional.
É Entendi. diferente, Aham. né? E a gente está falando de oportunidades, quando eu falo de estágio, que são regionais e no trainee são oportunidades nacionais, realmente. Às vezes até internacionais, né? Disputar um Sim, campeonato internacional é mais difícil do que o campeonato regional, obviamente. com certeza. Então, quais são as 5 etapas? Então, você tem inscrições, que vão ter esses requisitos básicos que eu comentei, né? Ano de formação, disponibilidade de mudança, às vezes o curso, um ou outro programa que vai exigir mais essa questão, e olhar para, já libera as provas online, tá? Então, a partir do momento que você se inscreve, já tem as provas de fit cultural, provas de lógica ou provas de inglês, e é a partir dessas provas que já vai encontrando os candidatos que têm maior aderência ao perfil da empresa. Tá? Certo. Então, quando você fala de uma prova de fit cultural, uma prova para entender se você está mais alinhado com o perfil da empresa. As perguntas que eu falei, você prefere uma empresa mais estruturada ou com mais autonomia e independência? Para onde que você está? Por isso que é tão importante aquela fase do autoconhecimento que você comentou, né? Exatamente, exatamente. E por isso é tão importante que nesse momento, quando a pessoa se forma, ela vai ter tido maiores experiências de vida e às vezes até experiências profissionais para poder discernir sobre isso. Olha que legal. Para poder entender, poxa, eu fiz um estágio na empresa júnior, eu fiz um estágio numa empresa de pequeno porte, às vezes numa de grande porte. O que fez maior sentido? Né? O que eu me senti mais à vontade? Por que eu me senti mais à vontade? Será que eu tenho um perfil intraempreendedor, né, que quer, do tipo, pensar em otimização de recursos, em ganhos de escala? Então, tudo isso no início das etapas de seleção do trainee, você já vai, de certa forma, encontrando as empresas, né, vai trazendo esse match de cultura, de perfil. Legal. Aí você vem para a etapa de vídeo apresentação, normalmente é um vídeo de 2 minutos, às vezes você tem entrevista gravada com vídeo, com 2 ou 3 perguntas. E eu sempre falo que é a regra do 1/3, tá? Tudo isso. Então, se você tem 10 mil inscritos no processo, 1/3 vai avançar do fit cultural. 3.333 pessoas em média, aqui falando didaticamente, tá? 1/3 vai para essa etapa. 1/3 vai para vídeo, 1.100 e tantos vídeos. 1/3 vai para a etapa seguinte, que é dinâmica de grupo. 300 pessoas, mais ou menos, para dinâmica de grupo. 1/3 vai para a etapa de painel de negócios, que nada mais é que uma dinâmica de grupo, só que com a presença dos gestores, com uma resolução de case junto aos gestores. Então, você tem, em média, 100 pessoas ali que vão participar dessa etapa de negócios. E 1/3, de novo, 35, 40 pessoas que vão para a etapa de entrevista, para que a empresa tire 10, 15, 20 trainees contratados naquela formação. Então, olha só que interessante. Muitas vezes, na imprensa, nos lugares, a gente olha assim, nossa, são 10 mil inscritos para 10, 20 vagas. Super impossível. Mas, no fundo, é possível você se preparar para que você pense etapa a etapa como avançar no processo. E o que você precisa fazer para conseguir evoluir, e tudo isso tem estratégias, tem métodos, técnicas, é um pouco disso que eu falo dentro da Seja Trainee, que eu ensino aqui dentro. Não, muito legal. E agora dá para entender um pouquinho o porquê desse preparo, né? Por conta dessas fases e tudo, é que nem você falou, tudo por meio de estratégias e tudo mais, porque cada etapa exige alguma coisa de você. Então, esse treinamento que você faz é exatamente sobre isso, né? Exato. Quer ver uma estratégia legal que eu ensino? Eu tenho uma estratégia chamada 10-3-1. 10 inscrições para 3 dinâmicas e uma fase final. Então, olha só o que acontece. Eu ensino isso como um ciclo de 3 a 4 meses. Certo. A cada 3 ou 4 meses, os meus alunos aprovados, eu percebi que eles seguiam um ciclo comum, um perfil comum de aprovação. Então, eu fiz num primeiro grupo de 100 alunos aprovados, quantos trainees eles se inscreveram em média, quantas dinâmicas e quantas fases finais. E eu vi que esse primeiro grupo fez em média 29 inscrições, 8 dinâmicas e 2,7 fases finais, num período de 11 meses. Depois eu rodei um segundo grupo. Um ano depois eu rodei um segundo grupo de 100 alunos aprovados. Eles tiveram 22 inscrições, 6 dinâmicas e 2,2 entrevistas finais, num período de 6 meses. Então, o primeiro grupo, 6 meses, o segundo grupo, 11 meses, e eu sei que o processo de trainee ele leva de 3 a 4 meses. Então, na minha cabeça, eu falei assim, bom, deixa eu dividir isso aqui, e eu montei o ciclo, didaticamente falando, 10-3-1. Então, a cada 3 ou 4 meses, as pessoas se inscrevem a curva natural dos aprovados. Alguns mais, outros menos, mas a curva natural, 10 inscrições,
3 dinâmicas, uma fase final. Repete esse mesmo ciclo 2 ou 3 vezes. Então você vai ter de 20 a 30 programas, de 6 a 9 dinâmicas, de 2 a 3 fases finais, multiplicando isso. Então, um candidato em média, para ser aprovado, ele participa de algumas dinâmicas. Aí, às vezes, você vai me falar assim, pô, Luiz, mas é possível, eu conheço uma pessoa que fez um trainee, uma inscrição, uma dinâmica, uma fase final e aprovou? É comum isso? Não, essa é uma pessoa fora da curva. É um ponto incomum. O mais comum, quando as pessoas vão se preparar, e eu tô falando de pessoas que vão ali na raça, estudando lógica, no começo não avança. O mais comum, às vezes, é a pessoa se inscrever no trainee e falar assim, pô, não tô avançando. Tudo bem, então vamos avaliar nesse ciclo. Por que existe o ciclo? Porque das 10 empresas, não é as 10 empresas que vão ter a ver com você. Vão ter 3 que você vai avançar no fit cultural. Vão ter 3 empresas ali que você fala, nossa, essas 3 aqui, dessas 10 que eu me inscrevi, essas 3 têm mais a ver. E aí, com preparo de lógica, com preparo de fit cultural, você avança para 3 dinâmicas. Das 3 dinâmicas, vai ter provavelmente uma que você mandou super bem. E chegou na fase final. Só que a fase final é aquele nervosismo, aquela suadeira. Tem, às vezes, o vice-presidente da empresa, às vezes até o presidente. Então, às vezes, não necessariamente na primeira fase final você já aprova. Por quê? Porque é uma coisa natural do ser humano. Você vai para uma decisão de campeonato, você vai bater o pênalti, você chuta para fora, dependendo né, da situação ali. Sim. Mas com o tempo, você participa de uma segunda, você já vai mais preparado, mais amadurecido. Então, eu ensino as pessoas a terem essa resiliência e a terem esse método, essa estratégia de como eu posso fazer para evoluir e chegar lá até a aprovação. Que é possível, tá? Com certeza, super possível. Com certeza, ainda mais com treinamento, tudo certinho. Não, muito legal. Luiz, eu quero te agradecer, a gente chegou ao fim, né, desse episódio. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E quem tem essa vontade de ser trainee, né, eu acho que vai pegar muito dessas dicas e também acessar, né, a sua página, seja trainee, para fazer todo esse treinamento aí e passar nessas vagas. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Cassiane, eu que agradeço, muito obrigado mesmo a toda a equipe InfoJobs, um abraço especial para Ana Paula também, tá? E, gente, assim, InfoJobs é a plataforma ótima para vocês encontrarem as oportunidades aí de estágio, de vagas, de analista, inclusive, de trainees no mercado também tem oportunidades. Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite e conte sempre com a gente, tá? No que precisar aqui, a gente tá à disposição para contribuir para outros episódios aqui de podcast. Então tá ótimo, muito obrigada. E pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo e tchau, tchau.